Boa noite. Sejam bem-vindos. Obrigada pela presença. Eu sou a professora Neide Oliveira. Estou aqui em nome do professor Daniel Lopes, diretor acadêmico da faculdade, do professor Rui Guérios, mantenedor da faculdade, agradecendo a presença de vocês em prestigiar esse evento, um evento muito importante para a nossa instituição e para a vida e para a carreira acadêmica de todos vocês, certo? Aproveitem para absorver tudo que vai ser apresentado aqui hoje, tem amanhã também, sexta-feira, e creio que vocês só têm a aprender mesmo. Aproveitem, inspirem-se para produzir, para escrever artigo, escrever material, ok? Muito obrigada pela presença. Passo a palavra para a doutora Mônica, que vai conduzir os trabalhos. Muito obrigada. Boa noite, pessoal. Eu tenho um profundo sentimento de prazer e de gratidão por estar aqui com vocês nesta noite. Agradeço pela presença, pela competência de estarem aqui hoje. Eu tenho certeza que o nosso encontro vai ser muito gratificante, que todos nós vamos sair daqui acrescidos de informações, de reflexões e de conhecimento, porque vocês vão adquirir aqui hoje informações que vão agregar valor à idiosincrasia de vocês. Boa noite. Meu nome é Roberto, meu sobrenome é Nagai, mais conhecido como Nagai, e é muita honra ter recebido pela instituição, pela professora Mônica, professora Catarina. E nessa noite eu gostaria de apresentar para vocês, talvez é uma coisa assim que até vocês conheçam, mas eu trabalho na Plásticos Miller, não sei se vocês conhecem, é uma empresa lá da Zona Sul. Ele faz transformações de plásticos, polímeros e peças de automóveis, né? Então, tem várias outras empresas que são similares ao Plásticos Miller. Eu sou engenheiro dessa empresa. Seguindo, o título é O Método de Liderança ON, Estudo sobre o Sistema de Manufatura Enxuta Processo Produtivo. Então, a pesquisa aqui, ela desenrola através desse autor, que é o ON, né? Mais para frente, vou estar dizendo como ele chegou a ser uma peça importante no meu trabalho. A introdução, a escolha do tema do método de liderança ON foi um estudo sobre o sistema de manufatura enxuta do processo produtivo, né? Eu creio que todo mundo conheça isso ou está vindo a conhecer agora, né, a parte de manufatura enxuta, né? E tem como meta levar conhecimento dos leitores à existência dessa ferramenta, né, que muitas vezes a gente não utiliza. E as empresas que utilizam, elas se beneficiam muito, né? Tem um benefício sobre isso. Foi na década de 40, você vê que não é uma coisa atual, é uma coisa assim já antiga, que nasceu lá atrás, só que o Brasil, por algumas outras regiões, é desconhecida ainda, né? Tem muitas empresas multinacionais que utilizam essa ferramenta. O sistema denominado Sistema de Manufatura Enxuta, mais conhecido como Lean Manufacturing System, provavelmente vocês devem ter ouvido essa palavra, Lean Manufacturing Systems. Quem trabalha em empresas multinacionais, com certeza deve ter ouvido essa frase, né? É uma ferramenta que nos oportuniza estudar detalhes de cada etapa da cadeia produtiva. Significa o quê? Você tem uma cadeia produtiva desde o seu recebimento até a entrega do seu produto. É isso que ele está dizendo, que você tem oportunidade de melhorar todas essas etapas produtivas. E nós estamos falando de produção, né? Cadeia produtiva. Identificando gargalos, né? Todo mundo conhece que é gargalos, são um local que
tem uma represa, né, vamos dizer assim, de produtos, onde acontecem acúmulos de produtos ou de peças, né, onde não tem vazão. Então, é como se fosse uma represa, né? Você tem lá a barreira, então a água fica represada, não tem como dar vazão. E no processo produtivo existe isso também. Muitas vezes o equipamento que está à sua frente, ela não tem uma demanda de puxar todas essas peças e dar uma fluidez no teu processo. O layout também é uma coisa que atrapalha se for mal feito, né? Seria a forma que você montou a sua linha de produção. O estoque em excesso também, o fluxo de transporte interno. Muitas vezes o fluxo de transporte interno, ela demanda muito percurso para chegar no local certo. Você vai ter que dar várias voltas para chegar no local certo. Então isso também ela prejudica o lean manufacturing, né? E também a produtividade em excesso, também refugo e a mão de obra. A justificativa do meu trabalho foi essa aqui. Nas empresas existem deficiências no processo produtivo e elas necessitam de ferramentas e sistemas que alavanquem e melhorem as participações dos colaboradores, dos gestores, de forma que os produzam e vendam e dê lucro. Todas as empresas, elas visam exatamente isso aqui, ó, lucro, e tenham vendas. Nenhuma empresa que você trabalhe, o dono ou aquele que é o sócio, né, ele não está vendo como que você está fazendo para produzir aquele produto, mas ele está vendo quanto que o bolso dele está enchendo. Essa é a diferença. Para nós, para chegarmos nesse ponto, nós precisamos trabalhar muito atrás. A proposta dessa pesquisa é ajudar essas empresas a obterem informações, tanto teóricos como práticos, e crie estratégias agressivas gerando oportunidade de fornecimento, obtendo assim processo de manufatura enxuta com baixo custo, com maior aproveitamento em todo o processo produtivo com os envolvidos. Então, todo o processo da manufatura enxuta, você tem que ver todas as cadeias, todos os pontos, desde a chegada da matéria-prima até a saída do produto acabado, né? Para realmente verificar se tem algum ponto que cria gargalo, se o layout está ok, né? Se não está criando estoques intermediários que estão atrapalhando a fluidez da produção. A metodologia, a pesquisa está baseada em bibliografia, artigos científicos, revistas especializadas. Bom, são pesquisas efetuadas dentro de livros, de artigos, de outras monografias e outros parceiros nossos, né? Foi onde que a gente trouxe essa informação dentro da metodologia. O conteúdo, essa pesquisa é o resultado de um estudo de um sistema de manufatura enxuta, do processo produtivo que pode ser aplicado em diversos segmentos de uma organização. O segmento, né, que a gente descreveu aqui, em diversos segmentos, né, nós estamos falando aqui de segmentos produtivos. Tá? Muitas vezes, a expedição, ou o recebimento, ou a área produtiva, elas não estão trabalhando de uma forma unificada, né? Então, ela pode ser aplicada em todos esses setores para que a manufatura enxuta ela se aplique. A meta da administração da produção, ela possui uma definição, a qual partir dela surge uma ferramenta que gera conhecimento para facilitar as empresas a produzirem produtos voltados para atender necessidades dos seres humanos. Essa é uma definição do livro de administração, né?
ele não é feito para máquinas, ele é feito para nós. Né? Tudo que se produz, ele é feito para o conforto do ser humano. Né? Então é isso que diz lá. Então tudo que a gente faz para melhorar o nosso produto na parte produtiva, né? Logicamente, se fizer um produto com cadência, sem estoques, né, isso dá um ganho gerando o quê? Redução de custo. Gerando redução de custo, logicamente vai chegar para nós um produto mais barato. Né? E logicamente, vocês vão ver os benefícios aí para frente. E na década de 50, né, aí do autor, né, o Japão passou por uma dificuldade devido à Segunda Guerra Mundial. Né? É exatamente o senhor Taishion, colaborador da Toyota, que colaborou por 20 anos nessa década de 50. Eles passaram por uma dificuldade tão grande no Japão devido a essa Segunda Guerra que houve, a Segunda Guerra Mundial. E através disso, a Toyota, ela criou esse sistema Toyota de produção. E foi divulgada rapidamente para o Japão. Quer dizer, isso aqui virou história. Virou uma forma, um método de trabalho até para aqueles que não sabiam. Né? Virou lá para o pessoal da Ford, da GM. Né? Inclusive a Ford, ela copiou isso do ON, fazendo adaptações dentro da empresa da Ford. Hoje, se a gente entrar numa empresa da Ford, uma montadora ou uma sistemista, ela tem esse sistema de Lean Manufacturing. E outras hoje que também trabalham com a Ford também tem esse trabalho. E outras ferramentas que são utilizadas dentro da manufatura enxuta, que é o JIT, o Just in Time. Né? Essa ferramenta, ela existe para você controlar o seu estoque. Né? Você vai lá, você tem um contrato com o seu fornecedor ou com o cliente e você como sendo aquele produto. Então, a entrega, ela é feita just in time, quer dizer, só vem quando você pede. Ou você tem uma carteira de pedidos que contempla as entregas programadas. Certo? Esse funciona just in time. E o setup também é um outro problema que existe nas áreas produtivas. Que muitas vezes você está produzindo um equipamento, só que nesse equipamento você pode produzir vários outros produtos. E quando você resolve trocar o produto que está rodando naquele equipamento, ocorre o setup. Ocorrendo o setup, você, a cadeia produtiva acaba perdendo o tempo de produção. Em vez de ganhar, perde a produção. Porque aquele tempo foi perdido. Se perdeu, não tem como ganhar. Né? Então, também é trabalhado muito a parte de setup. Tem muitas empresas, na empresa que eu trabalho no setor de injeção plástica, muitas vezes eles preparam a ferramenta, né, que nós denominamos como moldes, não sei se vocês conhecem essa palavra moldes, né, fazem a injeção plásticas, né, e depois sai o produto, né, depois da injeção plástica. Tem muitas empresas que fazem assim, antes de fazer o setup, eles já deixam o molde em aquecimento, né, todas as partes elétricas já funcionando, ao ponto de só transferir para a máquina. Isso é muito importante o setup, né? Mesmo que seja uma coisa mínima. Outra coisa que é utilizada, uma ferramenta muito legal, é o Kanban. O Kanban é utilizado entre os processos e também pode ser utilizado do fornecedor para a sua empresa, uma empresa transformadora. O Kanban ele é formado por cartões, né?
elas são disparadas conforme as necessidades. É como fosse um nível de água, né? Você fala assim, ó, reservado é reserva, meio e cheio. Quando é cheio, não perde nada. Quando está na reserva, já tem uma atenção de solicitar esse produto para o fornecedor. Se não chegar na reserva, no meio, vamos dizer assim, você não perde nada. Você só fica falando, ó, já está no nível médio. E eu estou precisando dessa peça para daqui 2 dias. Né? Assim tem como o fornecedor trazer a peça para a sua fábrica. Assim funciona também com o fornecedor e com a montadora. Né? Existem, se não me engano, a Ford trabalha dessa forma, com alguns fornecedores. Eles têm um sistema de Kanban, eles também denominados como just-in-time, que é a programação que vem do cliente, chega no seu fornecedor, dizendo assim, ó, daqui tantas horas você tem que entregar o produto. É 2 horas, 3 horas, dependendo do percurso. É muito legal isso. Uma outra ferramenta é o TechTime. Esse TechTime ele é utilizado muito para medir o tempo de cada processo. Né? Então tem processo 1, 2, 3, 4, 5. Aí cada processo tem o seu reloginho, o TechTime, né? O reloginho. Então você tem lá o cronômetro, você vai cronometrar aquele processo. Bateu, aí você vai no próximo, vai no próximo. Para quê? Haja o balanceamento de todo o seu processo. Todo. Para que você possa equalizar e eliminar os gargalos que existem dentro do seu processo. Né? Por isso que existe o TechTime, o reloginho do seu processo. Isso também é aplicado entre o seu fornecedor, o fornecedor e a montadora, ou o seu, aquilo que você agrega junto, né? Assim, seu parceiro na produção, né? Seja o fornecedor, seja o seu cliente, seja o cliente do cliente, ou o fornecedor do fornecedor. O sistema Toyota de produção muda o eixo na cultura empresarial e da gerência, focando numa capacitação profissional de desperdício zero. Essa é a ideia dessa ferramenta. O que acontece muitas vezes? Quando não tem esse tipo de trabalho, você acaba pedindo excesso de material no seu fornecedor, acabando o seu estoque ficando gigante, sem controle. Né? A partir dessa ferramenta, você acaba tendo controle e você vai pedir o produto que você precisa na hora certa. Então, por isso que é desperdício zero. Sendo desperdício zero, significa que aquilo que você tem, você produz. E você precisa, você pede. É assim que funciona. O fato que, através de uma situação de dificuldade, né, falando aqui do sistema Toyota, emergem atitudes e ações criativas, as quais potencializam toda uma cultura, portanto, redimensionando novos modelos de conduta. Então, aqui contando um pouquinho do que o ON passou na época, que essa empresa passou na época, e o que fez crescer, o que fez ele a melhorar, vamos dizer assim, foi exatamente as dificuldades. Né? Trouxe criatividade, trouxe inovação à empresa e sem desistir daquele objetivo que eles tinham como meta. Aqui é um pouco da aplicação, só para vocês entenderem. Aqui o sistema empurra. Né? O cliente pede ao seu PCP o produto. Consequentemente, o PCP dispara o fornecedor, dispara para todas as outras áreas da cadeia produtiva. Né? Sendo que isso aqui gera-se estoques intermediários em excesso. Além do que você já tem aqui no recebimento, você ainda gera estoques em pontos e dos processos. Esse é o sistema empurra. Tá? O outro sistema, que é o sistema puxa, o cliente ele manda o seu pedido ao PCP. Só que o PCP aqui, como o sistema é puxa, ele não informa as outras áreas, somente quem? A expedição. Ele manda informação para a expedição.
ele manda uma informação para o fornecedor, mas o fornecedor só envia o componente, o produto, a matéria-prima, através do Kanban. Né? E o que acontece com isso aqui? A grande vantagem que não gera estoques intermediários. O que gera, o que é benéfico aqui, eles chamam de supermercados. Vocês já ouviram falar nisso? Em áreas estratégicas, eles geram tipo um supermercado. É a mesma coisa nós, como consumidor, a gente vai no supermercado e a gente compra aquilo que precisa. A gente não vai comprar o mercado inteiro, né? O supermercado inteiro, a gente vai comprar aquilo que a gente precisa. E é exatamente isso que eles fazem aqui. Então, nesses pontos, existem produtos já determinados e com pouca quantidade. Quando esse processo solicita ele tira do supermercado e assim por diante, todos os processos. Isso equalizando todo o processo, ganhando tempo, envia somente o que o cliente pede. Isso é quantidade real, né? Ele puxa só o que é real. O que não é real ele não faz. Tem muitas empresas que trabalham com previsão de vendas, né? Com esse sistema push, ele não trabalha com previsão de vendas, ele trabalha com a previsão real. Não tem previsão. Vantagem. A principal vantagem da produção puxada recai na produção que está baseada de uma demanda real, né, que eu tinha dito anteriormente. E não é pela previsão de vendas. Os sistemas empurrados que causam diversos estoques ao longo do processo. Então, aqui, concluindo que o sistema de empurrar, ele é um sistema não é benéfico, mas o de puxar, ele é benéfico. Ele traz lucro para a empresa, traz benefício para as empresas, para que as empresas tenham lucros, também beneficiem os seus colaboradores. Era isso. Muito obrigado. Agora foi, né? Pessoal, alguma dúvida com relação ao trabalho do nosso amigo Roberto? Vocês gostariam de fazer alguma pergunta? Muito obrigada, viu, Roberto? Bom, pessoal, deixa trazer mais uma apresentação para vocês. Eu gostaria de chamar aqui, então, a Juliane. Ela vai falar com vocês um pouquinho sobre os Correios. Bom? Boa noite. Meu nome é Juliane, tá? Bom, eu sou formanda da turma de gestão de projetos de 2010, pós-graduação aqui no ENIAC. Enfim, eu vou falar sobre a gestão de projetos dentro dos Correios, mais especificamente a parte de gestão de pessoas, tá? Pode passar, professora. Eu vou iniciar com esse pensamento. Projetos permeiam todas as organizações, os projetos são instrumentos fundamentais para qualquer atividade de mudança e geração de produtos e serviços. Pensou em mudar alguma coisa, pensou em criar, tem projeto. Então, há necessidade, há importância da gestão eficaz do projeto. Pode passar, professor. E esse é o objetivo do trabalho, é apresentar a importância da gestão eficaz, eficiente de projetos, não somente no setor privado, mas também no setor público. O setor público também tem projetos, tem essa demanda. E a empresa escolhida foi a empresa brasileira de Correios e Telégrafos. Eu não sei quando que volta a greve, tá? A justificativa para o desenvolvimento desse trabalho. Eu trabalho há 14 anos na empresa, vou fazer 15 anos, não na empresa pública, não na empresa brasileira, mas como gestora operacional em uma agência franqueada dos Correios. Então, eu estou ali no setor privado, intermediando com o setor público, né? E eu comecei a trabalhar com 5 anos de idade também, tá? Por isso que eu vou fazer 14 anos lá. A justificativa também, algumas peculiaridades que devem ser desenvolvidas ao gestor que quer
realizar a gestão de projetos dentro de uma empresa pública, principalmente sabendo que na administração pública a demanda é diferente do setor privado. Pode passar, professor. Enfim, a metodologia, eu usei a minha experiência profissional, claro, as informações, documentos internos, artigos e publicações na internet, revista Isto É, jornal Estadão, alguns livros de gestão, Peter Drucker, Jim Moore, Ricardo Vargas, Pedro Mandelli. Eu usei um livro também, Comportamento Humano no Trabalho, de Kate Davis, enfim, algumas teorias para fundamentar. Eu consegui observar dentro dos Correios um perfil normal, um perfil que acontece. Todo mundo, eu passo ali todos os dias naquela central de concursos, inclusive eu mesma já prestei vários concursos, né? Que nunca consigo ser chamada, né? Já passo em todos, mas nunca consigo ser chamada. Sempre tem alguém mais inteligente que eu. Sempre. Até no correio, meu nome está lá, mas não consigo entrar lá. Olha só. Todo mundo em busca do quê? Estabilidade profissional. A gente fala tanto das gerações hoje, né? Que ficam 2, 3 anos nas empresas, né? E vão para outras empresas rapidinho, se adaptam facilmente com mudanças. Mas então por que esses cursinhos aí de prestar concurso aí para entrar lá estão sempre lotados? Estão sempre se falando de estabilidade profissional. Eu fiz esse pensamento porque a estabilidade profissional, depois que você completa a sua primeira década dentro de uma empresa, olhando as mesmas caras, as mesmas funções, tudo, você parece que desenvolve uma certa resistência às mudanças. Tá? Mas essa resistência às mudanças ela já existia antes de você querer a estabilidade profissional. Porque você não aguenta mais ficar mudando de emprego. Entendeu? Por que eu fiz dessa forma? É um círculo vicioso. A resistência às mudanças, ela é boa, dosada, de racionalidade. Porque ela vai te mostrar um caminho que pode dar errado. Mas se ela não tem motivos racionais para isso, é movida apenas pelo seu egoísmo, ela pode fazer com que você ande para trás. Por isso que o sentido do fluxo ali é muito horário. Tá? A tese é fundamentada, tá? Todos os tipos de funcionários tendem a resistir às mudanças por causa dos custos psíquicos que as acompanham. Os gerentes também resistem com a mesma obstinação dos seus subordinados. Peter Drucker também fala a respeito disso, né? Fala que o fracasso, a causa mais comum do fracasso do gerente é a incapacidade ou a falta de vontade de mudar diante das exigências de uma nova posição. A empresa é gigantesca, uma estrutura estrondosa. Tem gerência comercial, gerência de atendimento, gerência de supervisão, gerência de caminho, todos os jeitos que vocês puderem imaginar. Tem. Gerência de quem? Tem. Pode ter certeza. O organograma enorme. Dificulta visão sistemática. Dificulta uma visão global. O gerente de projetos, principalmente na gestão de integração, ele precisa ter uma visão global. E essa estrutura funcional e verticalizada dificulta essa visão. Uma organização não pode manter-se plenamente no mercado sem que se desenvolva um pensamento sistêmico. Os sistemas vivos têm integridade, seu caráter depende do todo. O mesmo ocorre com as organizações. Mas compreender as questões gerenciais mais complexas é preciso ver o sistema inteiro responsável pelo problema. Eu preciso fazer uma postagem grande, eu ligo na gerência financeira, eles não sabem como vai ser o procedimento lá no operacional, mas o operacional está me pedindo uma informação da gerência financeira. E eu estou lá na linha de frente ali, tentando passar isso para o cliente. Então é difícil, cada departamento cuida da sua obra. Perfil dos Correios, operações diferentes de projetos. A empresa é muito operacional, é uma estrutura funcional e operações são diferentes de projetos. A operação, ela tem por definição, trazendo uma
simples, daquele produto repetitivo, que você vai cada vez aprimorando a produção do serviço ou do produto repetitivo. O projeto não, o projeto, o PMBOK, ele define o projeto como sendo uma atividade temporária. Você cumpriu o objetivo daquele projeto, você fecha aquele projeto, entrega aquele projeto e abre margem para que se abra outro projeto, com outro objetivo. E operações não. Se operações é diferente de projetos, obviamente o gerente operacional tem um perfil diferente de gerente de projetos. Então você vai ter problema. Se você pegar um gerente operacional para executar um projeto, você vai ter um pouco de dificuldade. Porque o papel do gerente de projetos, isso é definição do PMBOK, é diferente de um gerente funcional ou gerente de operações. Normalmente o gerente de operações está concentrado em proporcionar a supervisão e gerenciamento de uma área administrativa. E os gerentes de operações são responsáveis por um aspecto do negócio principal. Eu sou gerente de operações, eu concordo com essa definição. Por ser o integrador do projeto e, portanto, peça-chave do quebra-cabeça, é desejável que o gerente de projeto seja alguém com habilidades de liderança, facilitação, coordenação de tarefas, comunicação e conhecimento de gerência de projetos. Os Correios pegou gerente de operações para gerenciar projetos. Começou a ter problemas. Há alguns desafios problemas, eu prefiro chamar de desafios, né, porque eu gosto. Quando tem problema, eu gosto de ir lá resolver. Ou, pelo menos, apresentar a minha opinião, a minha sugestão. Desafios da gestão de projetos. Troca constante de autoridades. Isso foi um problema que aconteceu. Eu trabalho lá desde 97, como eu disse, né? Durante 10 anos nós não tivemos problema na qualidade do serviço prestado pelos Correios. Mas a partir de 2006, quando o senhor Carlos Henrique Custódio entrou na presidência, ele teve a ideia, na presidência dos Correios, ele teve a ideia de implantar o PDV, Programa de Demissão Voluntária dentro dos Correios. É um tipo de downsizing. O que aconteceu? 6.000 funcionários resolveram sair. Quem eram esses 6.000 funcionários? Eram os administradores mais antigos, né? Eram supervisores, eram gerentes de operações, eram aqueles que tinham salários mais pesados, porque a ideia era justamente diminuir os custos da empresa, diminuir a folha de pagamento. Só que também era o pessoal que tinha o conhecimento. Era o pessoal que tinha o conhecimento do que estava fazendo. E que era o pessoal de confiança da linha de produção. Esse pessoal aderiu ao PDV, 6.000 funcionários. Para vocês terem uma noção do que representa, os Correios hoje têm 115.000 funcionários. 6.000 funcionários saíram quando foi criado o PDV. E aí, esses funcionários não foram repostos. E os que ficaram na casa para assumir as posições não tinham o conhecimento que eles tinham. A empresa começou a ter problema. Funcionários sobrecarregados, o concurso não saía. Tem alguém aqui que chegou a fazer a inscrição do concurso? Fez? E depois foi cancelado, não foi? Foi, pegar o dinheiro lá do Correio que estavam devolvendo. Exatamente. E esse ano foi de novo? Foi de novo. Agora deu certo, né? Mas também outra presidência dos Correios agora, né? Finalmente alguma coisa saiu. Então, com o Custódio, com o Carlos Henrique Custódio, nós tivemos esse problema do PDV, problema da licitação com as agências franqueadas, que até hoje não se resolveu esse problema, o problema do concurso e o problema da frota aérea, tá? Que aconteceu de atrasar as encomendas, as cartas, enfim. Depois, no ano passado, que foi ano de eleição, a Eunice Guerra indicou Davi José de Matos. Eu não tenho muito o que falar, porque foram só 6 meses, não deu tempo nem de esquentar a cadeira, o Lula resolveu tirar ele, não sei porquê. Não sei porquê. O Lula, ele ia começar bem. Ele estava começando bem, né? Mas aí, eu acho que o negócio da Eunice Guerra, enfim, dispensa comentários, né? Hoje nós estamos com o presidente Wagner Pinheiro de Oliveira,
Que Deus abençoe ele. Bom, pelo menos a parte do concurso já ficou resolvida, né? Alguns funcionários já estão trabalhando já. Entraves de compartilhamento de recursos. Na gestão de projetos, o gerente, ele precisa customizar, ele precisa tornar a execução do projeto mais barata, tá? E eficaz também, porque o compartilhamento de recursos, ele implica não somente na customização da execução do projeto, como também no tempo, vai afetar também no cronograma, você vai conseguir gerenciar melhor. Essa é uma solução praticada nas empresas do setor privado, são empresas projetizadas ou empresas matriciais fortes, tá? Mas dentro dos Correios isso é difícil, por causa da sua estrutura funcional rígida, tá? Então, quando o projeto ele é gerenciado dentro de uma estrutura funcional, ele não tem esse compartilhamento de recursos. Ele fica difícil, ele fica restrito ali no departamento. Então, a fase de marketing do projeto tal vai ficar restrito no departamento de marketing. Depois vai para o próximo departamento e assim por diante. A gestão de projetos não fica tão integrada, não fica tão global, tá? A gestão de projeto, ela funciona numa estrutura funcional, ela funcionaria melhor dentro de uma organização assim, se, por exemplo, houvesse um escritório de projetos onde a equipe fosse formada por diversos gestores de cada departamento. Eles iriam trocar informações entre si e eles atuariam de forma independente dos demais departamentos. Deu para entender como que funcionaria numa estrutura assim? Então, a estrutura da organização executora geralmente limita a disponibilidade de recursos em um espectro de uma estrutura funcional e a uma estrutura por projeto, com diversas estruturas matriciais intermediárias. Tá? As organizações são baseadas em projetos com frequência, as organizações não baseadas em projetos, com frequência podem não ter sistemas de gerenciamento projetados para dar suporte às necessidades dos projetos, de modo eficiente e eficaz. A ausência de sistemas orientados a projetos normalmente dificulta o gerenciamento de projetos. São duas definições do PMBOK. Bom, as crises na gestão e na administração dos Correios não foi uma invenção minha, tá? Eu tirei trechos de alguns artigos que foram publicados no Estadão, na Isto É, e na UOL, né? E eu trouxe aqui para vocês darem uma olhada alguns termos que me chamaram a atenção. Clientelismo e loteamento político. Isso não pode acontecer dentro de uma estatal, dentro de uma empresa pública, né? O que é o clientelismo? O clientelismo, ele, no sentido assim, todo mundo sabe o que é clientelismo? Não? Ele é a prestação ou recebimento de favores políticos de natureza eleitoral em troca de benefícios pessoais ou de um partido. Tá? Então, aí você encontra a resposta para aquela pergunta: por que o Lula tirou aquele Deixa eu falar. Não, enfim, a empresa, ela não tem 115 mil funcionários. Isso é igual a no mínimo 200 mil eleitores, tá? Só para vocês terem uma noção. Então, a importância de você assumir uma cadeira de presidência de uma empresa como os Correios. Por isso essa briga. Principalmente em anos eleitorais. Pelo amor de Deus, não envolva meu nome. Quando eu sair candidata, não envolva meu nome e não prejudique o Correios. Pelo amor de Deus. Tá? Não envolva meu nome com um escândalo com os Correios. Eu tiro rapidinho. Da cadeira. Tá? Não existe essa briga aí da cadeira da presidência. Engraçado que para você assumir uma presidência dentro dos Correios, você não precisa entender nada de Correios. Você não precisa nem nunca ter. Não precisa nem saber o que é destinatário e remetente. Basta você ser amigo do presidente. Né? Aí você consegue ser presidente. Aí não tem concurso, tá? Para ser presidente dos Correios não precisa ter concurso, tá bom? Mas também eu quero deixar uma sementinha, aquela sementinha que a mamãe e o papai nos ensinou lá no berço,
E eu acho interessante para nós que vamos sair profissionais aqui do ENIAC, lembrarmos disso, tá? O clientelismo, ele não é uma prática só na empresa pública, tá? Não começa pequenininho, é um negócio feio no final, mas ele começa pequenininho. No sentido restrito, quer dizer, relação em que uma pessoa mais poderosa dá assistência ou proteção a outras que dela dependem parcialmente em troca de apoio destas a seus objetivos pessoais. Você está dentro da empresa, você precisa atingir os objetivos da empresa. E se você está dentro de uma empresa pública, os objetivos são para o povo. Então você tem muito mais stakeholders, muito mais pessoas envolvidas que vão estar te observando do que dentro do setor privado. Próximo slide. Mais um exemplo do que aconteceu nos Correios nesses últimos 4 anos. Investimentos reduzidos para 2011, tá? Uma crítica feita do Serra, publicada na UOL. É muito conveniente, essas coisas acontecem, elas são bem divulgadas em anos eleitorais. Foi muito gostoso fazer esse trabalho ano passado por causa disso. Foi o ano eleitoral, então, nossa, eu fiquei super abundante de informações, foi muito gostoso. Então, a diminuição da verba deste ano, 2011, pode ser reflexo da má execução orçamentária registrada nos últimos anos. Em 2010, por exemplo, dos 640 milhões previstos para investimentos, a estatal desembolsou apenas 99 milhões e meio no primeiro semestre. O que quer dizer execução orçamentária? Todos os anos, dentro da empresa pública, você tem os gestores, os departamentos lá encarregados de fazer o planejamento orçamentário. Então, este ano está acontecendo o planejamento orçamentário para o ano de 2012. Você vai calcular a média das suas aquisições necessárias para os seus projetos, para a sua infraestrutura, para as suas operações, enfim. Você vai calcular dentro dos seus projetos o que você vai gastar para se manter e para crescer no ano que vem. Então, o que esse camarada quis dizer aqui? Em 2009, os Correios fez uma previsão de gastos, de dispêndios com seus projetos, aquisições, operações, de 640 milhões para 2010. Só que aconteceu que no primeiro semestre, nos 6 primeiros semestres do ano, o Correio só gastou 99 milhões e meio. Arredondar para 100 milhões. Se você for trazer isso uma lógica simplista, você vai deduzir o quê? Se em 6 meses você gastou 100 milhões, em um ano, 200 milhões vai ser suficiente. Não é isso, professor? 200 milhões vai ser suficiente. E o que acontece com esses 440 milhões que sobram? Volta para os cofres públicos. E aí eles ficam reservados para você investir de novo em 2011? Não. Fica esclarecido para o Tribunal de Contas da União que você consegue sobreviver com 200 milhões. Você não precisa de 640 milhões. Obviamente, o seu orçamento de investimento vai ser reduzido. Orçamento de investimento reduzido, obras reduzidas, projetos reduzidos, infraestrutura reduzida, SEDEX 10 vira SEDEX 20. Né? Não é assim? Folha de pagamento, greve, né? Dissídio de 2,5%. Tá? Orçamento reduzido, concorda comigo? Tá? Então, o CL fez esse questionamento. Segundo a assessoria dos Correios, a empresa está realizando todos os investimentos previstos para 2010. Tá? Eles só gastaram 99 mil nos 6 primeiros meses. Mas ele disse que está realizando todos. A justificabilidade ocorre que, em muitos casos, o processo de contratação ainda está em andamento. Por isso, a despesa não consta ainda como investida. Justificou a reportagem no começo de agosto. Deu para entender mais ou menos? Por que tantos problemas começaram a acontecer dentro dos Correios na gestão de projetos? Falta de transparência nas licitações.
Olha, realmente, essa parte das licitações, para quem vai gerenciar projetos, o gerente de projetos dentro do setor público, ele precisa entender muito bem de licitação dentro do setor público. Porque é um processo demorado, burocrático, muito específico, e você precisa entender muito bem o produto que você vai comprar. Porque a licitação, ela vai exigir isso de você. E é um processo aberto ao público. Todas as empresas do setor privado têm o direito de participar. Se tiver dentro do perfil pedido no edital de licitação, tem o direito de participar e de concorrer na licitação. Aí o que acontece? Por causa da falta de transparência das licitações, acontece uma coisa chamada fisiologismo partidário. O que quer dizer fisiologismo partidário? É a prática que se caracteriza pela busca de vantagens pessoais em detrimento do interesse público. Ou seja, um exemplo que aconteceu no ano passado com os Correios, essa empresa Mastercard Linhas MTA venceu 4 licitações com os Correios através do pregão eletrônico. Detalhe, ele tinha parentes dentro dos Correios, dentro da gestão operacional, dentro das diretorias operacionais dos Correios, de envolvimento direto. Então, é interessante para ele. Ele conseguiu um favorecimento para ganhar essa licitação, ele pode. É como se numa empresa privada, você fosse, por exemplo, eu sou dos Correios, eu trabalho numa agência franqueada dos Correios, e eu terceirizo a minha frota particular. Eu tenho 3, 4 veículos, vans. Eu sou gerente operacional dentro dessa agência. E o meu marido, ele tem uma empresa de vans. Eu não quero nem saber quanto que as outras vans vão cobrar lá, sei lá, quanto que custa o aluguel de uma van? 5, 6 mil reais por mês? Meu marido cobra da bagatela de 12 mil. Então eu não vou nem olhar. Eu vou comprar a frota, vou pagar pelo aluguel e contrato meu marido. Ninguém precisa ficar sabendo que o dono da empresa é o meu marido. Tá? Então isso é um exemplo de fisiologismo partidário. E eles ainda têm a coragem de falar, com essa triangulação, a MTA tem agora a família Rodrigues da Silva como contratada e ao mesmo tempo contratante. Em site na internet, a MTA destaca que tenta ser uma extensão das empresas com as quais mantém parceria. Essa parceria está nos beneficiando bastante, porque isso daí sai do seu bolso, tá? O pessoal ainda reclama lá que paga 75 centavos no selo. Vamos lá. Acho caro. Olha só, eu acho muito importante a questão da ética e da conduta profissional. E ela é tão importante que existe um código de ética e de conduta profissional registrado, elaborado pelo PMI. E um trecho diz: o profissional de gerenciamento de projetos deve garantir que o seu julgamento seja livre de interferências indevidas. Isto inclui oferecer ou aceitar direta ou indiretamente presente para ganho pessoal, para aqueles ou daqueles com que tenham relações de negócio com seus empregados ou clientes. Tá? Isso na administração pública pode ser, é uma situação grave, tá? Chama-se improbidade administrativa, tá? Enfim. Existe também o Código de Ética do Profissional Público, que fala praticamente a mesma coisa: a dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia e a consciência dos princípios morais são primários maiores que devem nortear o servidor público, seja no exercício do cargo ou função ou fora dele, já que refletirá o exercício da vocação do próprio poder estatal. Seus atos, comportamentos e atitudes serão direcionados para a preservação da honra e da tradição dos serviços públicos. Então, para quem gosta de estudar, para quem agora virou concurseiro, né? Eu acho que o termo é esse, é concurseiro, presta bastante concurso, quer entrar no setor público,
O campo de atuação é grande. A carência profissional também. Né? Eles são abertos, por exemplo, a empresa brasileira de Correios e Telégrafos é aberta às sugestões? Sim, desde que você entenda o processo, desde que você entenda o sistema, desde que você tenha afinidade com a administração pública. E, principalmente, precisa ter um caráter ético. Porque quando está lá, parece que o pessoal esquece daquela sementinha que a mamãe botar em cima do berço. Mas, isso daqui é um caso isolado, né? Quase não acontece em nenhum estatal do país. Né? Os nossos servidores públicos, políticos, nossos aqui, não fazem isso aqui. Não fazem. Isso é um caso de exagero da mídia, né, professor? Exagero da mídia, né? Para finalizar as minhas considerações, o campo para a execução de projetos dos Correios é muito vasto. Muitas empresas precisam de sua expertise em logística. A evolução da demanda de projetos dos Correios impulsiona a empresa para uma maior especialização no gerenciamento de projetos e para buscar parcerias público-privadas que deem suporte para o seu crescimento. O profissional que atuar nesta área precisa atender ao perfil ético e moral e ter afinidade com a administração pública. Olha, ela tem 1,80 m, tem um caixinho lá, essa mulher, fala sério, ela botou sal. Vamos agora para o nosso último apresentador. Boa noite a todos. Aqui nós vamos abordar os temas: objetivo, ferramentas, objeto do estudo, grupos, estrutura do balanço patrimonial, as definições, as análises vertical, horizontal e por meio de índice e a conclusão. Nessa noite, eu gostaria de saber quem tem 1 milhão, provavelmente ninguém tem 1 milhão em caixa de sobrando para me dar. Depois quem tiver vai fazer esse empréstimo para mim, baseado nisso aqui, baseado nesse papel. Vocês estão enxergando muito bem, entendeu? Todo mundo, se não passar, depois eu distribuo o cartão do meu oftalmologista, todo mundo fora. Nada com relação ao público. Vocês não estão enxergando mesmo? Não estão? Enfim, vamos abordar aqui, conhecer a saúde financeira da instituição, onde investir, no mercado de ações ou no mercado financeiro, por meio de remuneração maior ou pelos juros, e se terá retorno financeiro, que é o que a gente espera de toda instituição que a gente aplica nosso livro e suado de dinheiro. Vamos falar da estrutura da análise do balanço patrimonial, através da análise horizontal, vertical e por índices financeiros. O balanço patrimonial, segundo Silva, ele representa a posição financeira da empresa. Resumindo, ele mostra coisas que a gente não vê no dia a dia das empresas. A gente trabalha tanto, a gente não é obrigado a saber se a nossa empresa vai ou não entrar em falência. Para isso, a gente vai se utilizar do ativo, do passivo e do patrimônio líquido. Está bem desenhado dentro da estrutura do balanço patrimonial. O ativo, segundo Silva, é a demonstração que trata de aplicar os recursos. Para nós, é simplesmente nossos bens. Tudo que a gente tem lá. Caixa, banco, ativo permanente, funções. Tudo acontece, né? Eu vou abandonar o microfone. Não, vocês também, vocês são os fanfarrões. O que acontece? Nós vamos tratar também do prosseguimento, do passivo, que a gente efetivamente deve, independentemente para quem seja, é devedor. Do patrimônio líquido, que é simplesmente a nossa entrada de dinheiro terceiro. Só que para quem está dentro da empresa,
ele olha o patrimônio líquido também como uma dívida, então também fica do lado do passivo. Alguém investiu dinheiro nessa empresa, ele vai querer ter esse dinheiro de volta, ele vai querer ter o retorno financeiro, ele vai querer o mínimo possível que foi o dinheiro investido, porque senão ele não investiria. E aí entra na pergunta que eu fiz no começo: quem tem 1 milhão para me emprestar? Ninguém tem. E baseado no quê? No papel? Alguém que vai me emprestar baseado no papel? Eu vou chegar, vou mostrar um papel para vocês, vocês vão dizer: ah, tá bom, eu tenho 1 milhão sobrando, está sobrando, e vou emprestar para vocês. Está aqui a estrutura do balanço patrimonial como um todo: o ativo, o passivo e o patrimônio líquido. Lembrando que todo o patrimônio líquido, ele está aqui, ele vai gerar recursos para o ativo. Primeira aula dela, estou lembrando bem, já que eu estou fazendo. A análise vertical, de acordo com o Diogo Silva, ele demonstra participação relativa. Para nós, simples mortais, que não somos líderes financeiros do mercado, é simplesmente a fatia do bolo. O bolo é o ativo, ou o passivo, ou até o patrimônio líquido. E as fatias desse bolo? Caixas, bancos, na lista de devedores, fornecedores, na lista do patrimônio líquido, lucros acumulados, reserva de capital. Na análise horizontal, ele coloca como sendo a evolução histórica. Ah, no ano passado a gente ganhou tanto, nesse ano a gente ganhou tanto, quanto que a gente cresceu ou decresceu no mercado? Quanto efetivamente a gente fez no mercado? A gente está devendo mais nesse ano do que devia no ano passado? A gente faturou mais do que estava faturando no ano passado? Né? A análise horizontal, ela demonstra isso para a gente. E a análise por índices. E essa análise por índices é a nata da coisa. É a função essencial de todo contabilizador. A parte de contabilidade ele usa tanto que essa análise por índices, que em determinado momento ela é chamada de análise de balanço. Ela é tão usada, ela demonstra tanto a situação da empresa, que ela é não chamada de análise por índices, e sim análise de balanço. O cara nem quer saber da perspectiva horizontal, o cara vai direto para a nata. Por isso que eles ganham tanto dinheiro, porque eles têm a sensibilidade de ver isso. Eles conseguem ver o que nós vontade. Tudo bem que a gente não tem dinheiro para investir, mas se a gente pegasse emprestado e investisse, a gente poderia ganhar dinheiro, hein? Vamos pensar nisso aí. O que acontece? Na análise vertical, a gente vai pegar, por exemplo, o ativo circulante, que é o que eu tenho de maior liquidez. Se você chegar para mim agora e dizer: qual ativo circulante da sua empresa? Ah, na minha carteira eu estou R$60. Só para a ciência. Estão entendendo? É tudo que a gente dispõe nesse exato instante. O ativo total é tudo que a gente tem, as posses, a marca, dependendo. A marca também é um bem. O que acontece? Passamos aqui uma continha comum. Digamos que eu tenha 8 mil em caixa. O meu ativo total seja 9.400. 93% do meu dinheiro, 93% de tudo que eu tenho é dinheiro. Eu não tenho nada, só tenho dinheiro. Nessa demonstração, está dizendo exatamente isso. Em 1827, dentro do ativo total, ele gera uma análise vertical 93,69. Bem afastado de grana. Isso é limitado. Do passivo circulante, que também tem análise vertical do outro lado. Ninguém pega uma análise só e diz: não, beleza, deu lucro, é isso. Ele pegou o passivo circulante dele, 318 milhões em reais. Pegou o ativo total, o passivo total dele, 626. 50% dele, 50% da dívida dele é para pagar agora. 50%. Tudo que eu estou devendo já tem que pagar agora. Metade já vai ser pago agora. Metade está financiada, metade está devendo para investidores. Vocês estão entendendo até onde vai a extensão da análise? A extensão da análise. Na análise horizontal, ela pega participações distintas, ou não, distintas dentro do mesmo período.
certo? Quanto que eu devo agora, quanto que eu tenho em caixa? Ah, legal, eu tenho 5.000, eu devo 2.500, uma continha meio boba, eu engulo isso daí. Entendeu? 50% do que eu tenho está em ativo. Digamos, pegando aquele mesmo número anterior, eu teria 8.000 em caixa, pagaria 626. Se eu dividir os dois, para 14, 10. Para cada unidade monetária que eu devo, eu tenho 14 para pagar. Vai me sobrar ainda 13 e 10. Estou bem na porta. Estou bem na porta. Todo mundo consegue dar uma dividida. Acho que se eu pegar assim do nada e dizer, ó, legal, está batendo na minha porta, cobrando 50 centavos. Sem preocupação. Não é nem caceta. É bem proporcional a isso mesmo. E, conforme eu estava falando, que ela também pode ser designada pela mesma nomenclatura, pelo mesmo termo. Se eu pegar o ativo do período atual e dividir pelo ativo do período anterior, eu vou saber quanto a minha empresa cresceu efetivamente. Peguei o atual, dividi pelo anterior, 1,20, que dá 120%. Menos 100% que eu investi, me sobra ainda 20% de crescimento ao ano. Em 5 anos, você vai ter dobrado a sua quantidade de clientes. Em 5 anos. Em 5 anos você vai ter uma marca própria. Em 5 anos você vai ter dinheiro em caixa. A análise do meio de índices, eu não me apeguei tanto ao cálculo, mas sim às definições das quais ela trata. A estrutura de capital. Através da análise de índices, eu consigo saber a estrutura do meu capital. Quanto vem de capital de terceiro, quanto é recurso financiado, quanto recurso é advindo dos lucros, que eu também vou pegar meu lucro e investir, porque eu estou dando 20% de lucro, eu não vou reinvestir, vou reinvestir esse dinheiro fácil. Fácil. Só no ano que vem eu tenho 4% só em cima do lucro que eu já tive. A liquidez, que é a facilidade com que seus ativos viram dinheiro. O próprio dinheiro, banco, estoque, dependendo do seu tipo de estoque, mas estoque tem que tomar muito cuidado com o estoque. Muito cuidado. O estoque merece uma atenção especial. Que assistir a aula de logística, prestou atenção legal na aula de logística. A rotação indica o grau de utilização dos ativos. Legal, tem um ativo que eu uso efetivamente ou não. Só para você ter uma ideia, no balanço patrimonial, eu vou saber se os meus recursos efetivamente são utilizados, ou se eu estou desperdiçando eles. Prazo médio. Qual o meu prazo médio de quitação de dívida? Qual o meu prazo médio de recebimento? Você tem que fazer o cálculo disso. Talvez você esteja pagando para trabalhar em passatempo. Em passatempo, porque você não tem um cálculo do prazo médio. Seu cliente leva 30 dias para te pagar, você está pagando seu fornecedor em 15. Está passando 15 dias na pintura, está pegando 15 dias emprestado em banco, pagando 8,9, 13,9, 15 na mão de agiota, 20% na mão de agiota. Rentabilidade. Trabalhar capital próprio ou capital terceiro. Uma coisa que a Janaína ensinou, muito importante, a melhor dica que a gente tem é aquela tapada. É aquela dica tapada. Entendeu? A gente não deve mais. Amortiza isso daí. Dá um jeito de. Sai dessa vida. Ou será que eu estou errado? Eu nem vi uma pessoa aqui, a conclusão. Por que é importante a análise financeira, a utilização do balanço patrimonial das ferramentas das dívidas dela? É saber a saúde financeira da empresa, mas não tão somente como investidor. Aqui tem muita gente aqui que não vai comprar empresa, não. Ah, não preciso saber disso, não vou comprar empresa. Tá bom, mas você vai trabalhar para alguém que vai comprar de você. E se a casa cair para ele, vai cair antes para Deus. Ele vai mirar para você e dizer claramente na sua cara: você é incompetente, você está vendo isso, não sai do ar. Porque essa é a responsabilidade de quem diga como você entra na área financeira. No dia que você se forma, você em pé aqui, ó, nesse mesmo lugar, você faz um julgamento. Se você não cumprir esse julgamento, você está entrando. Que o diga o administrador do nosso querido Abravanel,
Para quem não sabe, o Abravanel é o Silvio Santos, que confiou o dinheiro dele através de um banco, um negócio lucrativo, na mão de terceiros e baixado na casa do cara milhões. O ativo da empresa estava todo na casa do cara. O banco dá dinheiro. O banco é uma instituição que tem um estoque mais gostoso de se trabalhar. O estoque dele é dinheiro. Ah, eu quero me livrar do meu estoque. Tem nada não, tem uma fila de gente querendo pegar o seu estoque. Emprestado para pagar 8, 9, 10, 9. Tudo bem. Vocês se lembram que no começo, se alguém estava enxergando alguma coisa? Cadê o papelzinho que estava ali? Jogou fora. Olha só, vocês acabaram de jogar fora dinheiro. Sabe o que é isso aqui? É a análise do balanço patrimonial da líder, da única empresa brasileira, liderando essas 15. Aqui estão entre as 500 mais ricas do mundo. Dentre as empresas brasileiras, essa aqui é a que diz, ó, quem manda aqui sou eu. É essa daqui que você joga fora. Sabe por quê? Porque não enxergaram. Não enxergaram. Se vocês tivessem 1 milhão para me emprestar, olha só como é que as coisas são. Essa mesma empresa, para cada R$1 investido, que você me mandar, eu estou te pagando R$14,10. Tá bom para você? No prazo de 1 ano. No fim de 1 ano, eu estou te dando de volta R$13,10 para você fazer o que você quiser. Se quiser investir de volta, nós estamos aqui em aberto para você investir. Só não vou dar o nome dela, porque é uma instituição financeira, a melhor do ramo. Não vou dar o nome dela, porque eu não estou ganhando nada com isso. Eu quero que ela se lasque. Eu não estou ganhando nada com isso. Detalhe. Fiz a análise do índice dela. Sabe quanto que ela tem de reserva de capital? 0. Vai, igreja. 0. Sabe quanto ela tem? É 0 de reserva de capital. O estoque dela é todinho dinheiro. Para que ela vai manter uma reserva de capital? Para quê? Se ela pode muito bem passar para frente. Ah, vai chegar algum de vocês lá, eu vou passar para vocês. Minha reserva de capital é 0. Não preciso nem deixar meu dinheiro parado. Para não perder R$13,10. Só por isso. Próximo slide. E aqui uma reflexão para vocês. Se você enxergar a possibilidade, aproveite. Se não compreendê-la, você não consegue enxergar. Não tem como você enxergar a oportunidade. Aqui, não era só enxergar, era compreender, era fazer análise, era entender do que estava se tratando. Pode seguir aqui. Grato pelas pessoas que estiveram aqui, primeiramente a Deus, que dá a oportunidade, não só para mim, de falar, mas para vocês também de ouvir. Torço para que um dia vocês tenham dinheiro, muito dinheiro mesmo. Falando bem então. Eu digo em off. Quem me procurar lá fora, eu digo em off. Se você digitar no Google a empresa mais rica nesse último ano, de 2010, vocês vão saber de quem eu estou falando. E tornaram possível essa realização. Estou falando da Anaína, estou falando da Mônica, estou falando do Anderson, estou falando do Vado, do Espaço. Por além do meu vídeo, que na verdade mais uma vez. Obrigado. Eu vou falar, a minha apresentação, queridos, eu sou uma pessoa muito complicada, quem sabe, quem teve aula comigo sabe que eu sou uma pessoa muito enrolada. Então eu preparei uma apresentação papapá. Aula de atividade. Então, o estudo que eu preparei, eu já tinha escrito esse paper. É um paper que fala sobre a expectativa do professor com relação à capacidade do aluno. Eu estou muito grata, porque eu acreditei nos meus alunos, acreditei no Edson, acreditei na Juliane, acredito em cada um aqui, olha. Pode ter certeza que eu estou junto. Estamos juntos. Mais queridos, vocês conhecem um pouquinho de mitologia grega? Tem a história de um caboclo
chamado Pigmalião. Vocês já ouviram falar dele? Já? Não. Sim ou não? Não, sério. Não? Não. Ele era um cara que estava muito cansado da vida, estava muito desiludido, foi viver sozinho. E o que ele começou a fazer? Ele começou a esculpir a mulher perfeita, porque nenhuma questão. Não? Boa? Não tinha. Então ele começou a criar a mulher perfeita e ele chamou-a de Galateia. E ele olhava tanto para aquela estátua, né? E ele chegou assim, né, ficou louco, ensandecido. Ele pediu para Afrodite que transformasse os sonhos dele em realidade. E ela se transformou em carne e osso e se casaram. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós, professores, nós temos um pouquinho de Pigmalião, de olhar para os nossos alunos, esperando dele aquilo que a gente começou a colocar. Sabe um pouquinho? Você vai começando, você vai formando, você fica tão orgulhosa dele, e aí ele acaba se motivando. Então eu estou pensando nas expectativas, no impacto da expectativa do professor na vida do aluno. Esse aqui é um exemplo de motivação, não é? Você vai palestra e o próprio palestrante dorme. Você já viu uma situação dessa? É assim? Por quê, pessoal? Às vezes a gente fala que a culpa é do professor, a culpa é do aluno, o mau desempenho do aluno. De quem que é o problema? Nós temos um monte de problemas, não é verdade? De um lado nós temos, às vezes, um aluno que vem de uma formação precária, e do outro lado, o professor também, uma série de situações que a vida, né, tem, que ele também pode estar desmotivado. Aí você entra numa aula de uma pessoa desmotivada, o que acontece? Né? Então, quando a gente pensa em expectativa do professor, algumas perguntas a gente tem que fazer. Silva, em 92, ele escreveu um texto fantástico. E nesse texto ele dizia o seguinte. Eu achou que o meu vídeo no 97 e agora não, 92, eu vou falar porque esse negócio dele é muito legal. Ele fala assim, que tanto o médico quanto o professor, eles têm o dom da vida e da morte. Olha que interessante. Que é o médico, ele pode matar operando, está lá operando, mata o paciente. E o professor, ele pode matar o intelecto. Então, por esse motivo, a gente não é muito. Além de que não é uma monografia, é um paper. Muito bom. Olha só, assim que eu quero vocês. Olha que beleza. Voltamos, professora. Não é? O que vai motivar a gente? São vários questionamentos que a gente coloca quando estamos pensando em educação. O que motiva vocês, por exemplo, a estarem aqui assistindo a palestra de Mônica, da Juliane, do Nagai? O que motivou vocês a sair de casa, a nossa novela? Pô, fala sério. Não, Brasil e Argentina. Gente, hoje é quarta-feira. Hoje é dia de jogo, não é? O que motivou vocês a estar aqui? Ué, de aulas apropriadas. Não é? A nota do projeto integrador. Do mar. atividade suplementar. Tá vendo? 16 horas, olha. Nossa. Olha conhecimento. Vocês estão motivados por conta de quê? Experimentar a letra. Yes! Vocês são pessoal do ETEC? Professora Neiva. Vocês estão vendo? A gente se motiva por uma série. Quando eu dou um curso de gestão de pessoas, eu não gosto de falar de motivação,
coisa exógena. Não é. Motivação está dentro da gente. Não é? Se a gente juntar o que está dentro da gente com o que está dentro do professor, a educação o ensino, a vida da gente melhor. Então, o motivo do meu peito é isso. E eu trouxe um material para vocês. Essa aqui é a foto dos meus aluninhos. Olha que belezinha, ó, a tia Jana ali, ó, fofinha. E eu trouxe um texto, um vídeo para vocês, que eu quero assim, dedicar a vocês com muito carinho, com muito amor. É um pedacinho que nós vamos ver de Baudrillard, que ele fala da importância da vida da gente, da motivação. Só um minutinho, tá? Volta lá, dá uma inteligente como um gato e motivado como um cachorro, ninguém segura. Mas, se você não for muito inteligente, fique tranquilo. Procure ser menos motivado. Eu gostaria de mostrar para vocês uma sugestão de um líder fantástico, de um modelo fantástico. Mostre o rosto dele. Esse é bom, não é? Esse merece. Parabéns para ele. Eu não quero falar da parte religiosa e espiritual, que nem precisa. Eu quero falar da parte humana. Se você quer ser um funcionário fantástico, aprenda com esse homem. Nunca existiu um funcionário tão comprometido como esse homem. Esse homem ganhou uma missão do chefe dele, do líder dele, do pai dele, foi lá e cumpriu. Ele não quis saber se era fácil, se era difícil. Ele foi lá e cumpriu. Você quer alguém mais comprometido que esse homem? Se você quer ser um funcionário extraordinário, aprenda com esse homem. É o funcionário mais extraordinário que alguém poderia ter. E se você quer ser um líder fantástico, você quer ser um líder muito além da excelência, aprenda com esse líder. Esse homem pegou 12 funcionários sem talento nenhum e fez deles pessoas que mudaram o mundo. Ele era um líder tão fantástico que ele conseguia lapidar o que as pessoas tinham de bom. Ele tirava o que as pessoas tinham de bom e fazia ela acreditar que elas podiam ser melhor. Esse líder, ele conseguia fazer as pessoas se sentirem amadas. Nunca um funcionário se sentiu tão amado como os funcionários desse homem. E esse homem era um líder fantástico. Ele não ficava no ar-condicionado, não ficava na tenda. Ele ia junto, ele acompanhava, ele sentia o mercado. Você pode até não acreditar nesse homem, mas nós temos que admirar esse homem. Esse homem é extraordinário. Ele conseguiu, como ninguém, colocar o sonho no coração dos funcionários. No lugar onde os funcionários não tinham nem condições de sonhar, nem de ter esperança. Ele foi lá e disse: nós podemos mudar o mundo. O nome mais procurado na internet mundial é Jesus Cristo. Porque ele é um sucesso absoluto. Vai ter dia que você vai escorregar. Vai ter dia que você vai cair. E o que ele veio nos lembrar é isso: que cada um de nós precisa acreditar mais em si mesmo, acreditar no país onde vive, acreditar na sua empresa, no seu trabalho, acreditar na equipe e acreditar em Deus. Quando você acredita em Deus, você pode cair 1 milhão de vezes. Deus vai te levantar 1 milhão e uma. E para Deus não importa quantas vezes você cai. Para Deus importa quantas vezes você quer levantar. E acredite, você pode ser muito melhor do que você já é. Procure o topo. Porque produtividade, qualidade, excelência, isso é obrigação nossa. Deus nos fez para isso, para ser cada vez melhor, para buscar o topo. E eu espero nessa noite ter pelo menos lembrado vocês que cada um de nós pode ser melhor do que já é. Que cada um de nós pode buscar o topo e ir além do topo. Busca o topo. É lá que a gente vai se encontrar. Bom, pessoal, eu disse para vocês que estar aqui não é uma obrigação, é um privilégio. Eu espero que vocês tenham compreendido isso nessa 1h30 que vocês ficaram aqui. Por isso que eu digo para vocês, como anfitriã de vocês, eu tenho um grande prazer de vir a esta faculdade para compartilhar as minhas obras com vocês. Muitíssimo obrigada hoje da minha parte. Pessoal, muito obrigada novamente por vocês estarem aqui agora e sucesso para vocês todos motivados.
obrigada por hoje.